Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria nesta noite eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por estarmos aqui nesta noite, poder cultuar ao Senhor juntamente com a Igreja do Senhor aqui na cidade do Rio Bonito, do Rio de Janeiro. Quero agradecer nesta noite a Deus por esta grande oportunidade, também ao nosso pastor presidente, pastor Marcelo Lessa, por ter nos trazido até aqui, ao pastor presidente Samuel Lessa, por ter nos trazido até aqui, também saudando os pastores presidentes. Eu quero abraçar também ao diácono Moisés, coordenador de missões, ao presbítero Genilson, tesoureiro de missões, ao pastor Anchieta, missionário, projeto que nos alcançou através da igreja aqui no Rio Bonito, e saudando esses nomes, eu saudo a todos com a paz do Senhor. Quero convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias nesta noite, no Evangelho do Senhor Jesus, capítulo de número 10 do livro de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, e os versículos 17 ao versículo 24. Enquanto você procura, eu quero também nesta noite agradecer a Deus pela vida do diácono, ou melhor, do presbítero Daniel, que nos deu a estadia lá na sua casa, a nossa irmã Marivan, suas filhas, que tem cuidado muito bem de nós ali em sua residência. Quem já encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Glória a Deus. Passaremos a ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 24. Nos diz a palavra de Deus: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, por terem os vossos nomes escrito no livro dos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Amém, meus irmãos? Podem assentar no nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico, de um texto sagrado, que o Senhor, o nosso Deus, Ele enviou 70 homens para anunciar o seu reino e anunciar o seu evangelho.
e observamos que o Senhor Jesus, Ele manda esses homens para preparar a terra, levando o Evangelho do reino de Deus. E estes 70 discípulos, eles receberam o chamado do Senhor, e eles aceitaram a missão que o Senhor tinha para eles. E ao ir nesta grande missão, eles puderam contemplar, voltaram dizendo a Jesus, com muita alegria, com uma grande alegria, pelo fato dos demônios sujeitar-se a seus pés, pelo motivo das forças das trevas não resistir à pregação, à ministração, à oração feita em nome do Senhor Jesus Cristo. E ao dizer-lhe ao Senhor Jesus, Jesus disse a eles que viu Satanás, os demônios, cair do céu, mas o Senhor deu poder à igreja, poder aos discípulos, poder para pisar em serpentes e em escorpiões. E o Senhor diz: não vos alegreis só com isto, mas alegrai-vos pelos vossos nomes, está escrito no livro da vida nos céus. E naquele mesmo instante, o Senhor Jesus foi tomado também com uma grande alegria em seu espírito, e agradeceu ao Pai, a Deus, dizendo: Pai, eu te agradeço pelo Senhor ter revelado, primeiro ocultado aos sábios e entendido, e revelado estas coisas aos pequeninos, às crianças, porque assim aprove ao Senhor a fazer, assim é o nosso Pai que o faz. E ele volta para os discípulos, especificamente dizendo aos discípulos: bem-aventurados sois os olhos que viram o que vocês viram, e bem-aventurados os ouvidos que ouviram o que vocês ouviram, porque nem mesmo os profetas e nem os reis viram o que vocês viram e ouviram o que vocês ouviram. Amados irmãos, segundo a graça que o Senhor nos der nesta noite, falaremos nesta noite, com esta oportunidade, sobre 3 grandes alegrias: o missionário e suas 3 grandes alegrias, baseado no texto que falamos nesta noite. Observamos, queridos irmãos, que estes discípulos, estes homens, eles saíram para anunciar o Evangelho sem saber para quem e sem saber aonde, mas eles saíram em obediência ao chamado de Deus, e eles foram pregar, não sabendo eles o que estavam lhe esperando. E a Bíblia diz que quando eles começaram a anunciar a Jesus, o Messias, o Salvador, o reino de Deus, a salvação, a Bíblia nos diz que eles viram que os demônios, espírito mau, sujeitava a seus pés. Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio do céu. Observe, irmãos, que quando nós entramos no campo missionário para anunciar a palavra de Deus, para pregar Jesus Cristo como Salvador, nós entramos em uma área que está minada. Jesus disse: eu vos dei poder para pisar serpente e escorpiões, porque o campo é minado, porque a área que eu estou entrando, o reino das trevas está escravizando as vidas. A exemplo do nosso sertão nordestino, a cidade que eu estou, cidade de Ipueira,
onde por graça e bondade de Deus, agora recentemente fomos empossados, nós temos em média de 3.000 a 3.500 habitantes, e a nossa igreja tem apenas 20 crentes, e em toda a cidade só temos 80 crentes, para uma população de mais de 3.000 habitantes. A idolatria é muito forte naquela região, e nós ali estamos cumprindo o ídolo do Senhor, após estarmos na cidade de Antônio Martins, no distrito de Pintada, nos municípios Garrota Morta, aonde o Senhor fez um grande milagre ali. Na verdade, os missionários, 70 homens, eles não sabiam, mas o Senhor sabia que o campo missionário é um campo minado. De alguma forma estamos entrando em um território que não é do inimigo, porque as vidas não são do inimigo, mas o inimigo está empossado. Jesus disse: eu vi quando Satanás, ele caiu do céu como raio. Ele era príncipe, ele era maestro de música, ele era querubim da guarda, ele era um anjo conhecido no céu. Eu vi quando ele caiu, e quando ele caiu, ele trouxe uma terça parte dos anjos consigo, que tornaram-se demônios, que estão oprimindo as pessoas, vidas, na idolatria e em tantas outras coisas. E agora os discípulos estão entrando em um campo minado, mas o Senhor reveste eles de poder. A palavra poder significa autoridade, também do grego significa domínio próprio ou domínio. Deus colocou os discípulos revestidos de poder, que esta palavra também traz o sentido da palavra dinamite, que quer dizer explosão. Os discípulos foram revestidos. O Senhor, quando envia a igreja com a missão de ganhar almas, o Senhor reveste de poder, porque o campo é minado. O Senhor reveste o pastor presidente de poder, reveste a diretoria de poder, reveste os obreiros de poder, reveste a igreja de poder, porque está entrando em um campo minado. Oh, aleluia! E a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor reveste de poder, assim como revestiu a sua igreja aqui no Rio Bonito, assim como revestiu vocês aqui, porque a Bíblia diz que o pecado de idolatria é o mesmo pecado de feitiçaria, e vocês estenderam as mãos e nos alcançaram no sertão nordestino. E no sertão nordestino é um campo minado, onde o inimigo tem oprimido pessoa. A região do Siridó é a região mais assolada pelo suicídio. Toda semana se mata pessoas ali, toda semana morre pessoas sem Cristo ali. Mas o Senhor levantou a igreja aqui no Rio Bonito e nos alcançou no sertão. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que ao regressar os discípulos, eles voltaram com a primeira e grande alegria, dizendo: Senhor, nós vimos os demônios, espírito, eles se assujeitavam a nós. Nós tivemos autoridade e poder de expulsar ele das vidas, de neutralizar eles, de expulsar eles. E o Senhor Jesus se volta para os discípulos e diz a eles: não vos alegreis só por isso, não vos alegreis só porque os espíritos vos sujeitam. O Senhor foi específico, Jesus especificou detalhadamente aqui, quando Jesus repetiu dizendo: não vos alegreis só porque os espíritos vos sujeitam. Porque olha aqui para mim nessa noite, a nossa garantia de salvação não está na nossa credencial de obreiro, de missionário,
não está no nosso cartão de membro, não está no nosso cantar bonito e pregar bonito, não está em os demônios se sujeitar e submeter a nós. A nossa garantia de salvação não está no registro do cartório da cidade do Rio Bonito, nem da cidade de Ipueira. O nosso registro de salvação, a nossa garantia está assinada lá no céu, no livro da vida, quando a palavra do Senhor diz: e foi aberto o livro da vida, e nele estão os nomes escritos de todos os salvos. Aleluia. E o Senhor agora fala de uma segunda grande alegria. O Senhor diz: mas vos alegrai-vos, pelos vossos nomes está escrito no livro da vida. Não há alegria maior do que a alegria da salvação. O salmista Davi, ele reconhece isso, estando empossado sobre Judá, Jerusalém, sobre todas as tribos de Israel, Efraim, todas as tribos. Ele reconhece isso no capítulo 51, quando ele se humilha diante de Deus, tendo tudo, dinheiro, prata, fazenda, império, reino, trono, tinha tudo. Ele se humilha diante de Deus e diz: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Porque a nossa maior alegria está em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Há uma calçada da fama, aonde o nome dos famosos está escrito. É muito bom ter um nome escrito em um hall de uma empresa multinacional, em um hall de uma empresa conhecida mundialmente. É bom você carregar um emblema, uma logomarca de algo de muita fama, de muito conhecimento, mas não se compara em ter o nome escrito no livro da vida. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele transmite para nós aonde deve estar a nossa maior alegria. E eu digo para você nesta noite, se a nossa maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida, e quando nós olhamos para o nosso sertão nordestino, o nosso sertão é a parte menos alcançada pelo Evangelho. O sertão nordestino é a região menos alcançada pelo Evangelho. Eu conheço o distrito, sítio, vilarejos que não tem um evangelho. O distrito chamado Boa Vista é uma comunidade grande, calçada, tem posto de saúde, tem igreja católica, tem casa de fruta, tem mercado, mas não tem um evangelho. Um evangelho. E ali o Senhor quer ter o nome no livro da vida daquelas pessoas também. O Senhor quer contar com os nomes daquelas pessoas no livro da vida. E nós conhecemos o sertão, e todos os dias nós oramos pela igreja do Rio Bonito, porque ela nos estendeu as mãos lá no sertão e nos ajuda a evangelizar e a ganhar as almas ali. Eu fui alcançado por esta igreja quando estava na cidade de Paraná, que eu recebi a visita através do pastor Anchieta, missionário desta igreja, e Ney. E quando ali em 2013 nós recebemos a visita, e logo recebemos a visitação de Deus pelo ônibus, a grande caravana que chegou ali logo mais adiante. E quando ali chegamos, irmãos, causou um grande impacto naquela cidade. Um ônibus daquele exclusivo, nunca tinha ido numa cidade daquela, e a cidade ficou admirada. E nós recebemos, e o primeiro dia foi um trabalho de oração, rua por rua, estendendo as mãos, quebrando as forças das trevas,
em um campo minado, mas com a autoridade de Deus, para estender as mãos ali e abençoar aquelas vidas. E a equipe de missões desta igreja desenvolveu um trabalho muito grande ali, e mais de 28 almas se decidiram durante os cultos. E eu digo para os irmãos, Paraná, a zona urbana, a cidade em si, quando eu cheguei lá só tinha apenas 2 crentes, um morreu e o outro se mudou. Ficou a cidade sem nenhum evangélico que a gente ali tinha chegado. E eu digo para os irmãos, passamos 3 anos ali, a visitação de Deus mudou a realidade daquela cidade. E quando nós saímos, entregamos com 117 crentes servindo ao Senhor, na cidade e nos municípios. O nome do Senhor, muitos nomes, esta igreja contribuiu para que muitos nomes aparecessem no livro da vida nos céus. Aleluia, glória a Deus. E a terceira e grande alegria foi quando o Senhor Jesus, Ele viu a alegria dos discípulos, e viu os nomes dos discípulos no livro da vida. Agora o Senhor Jesus se alegra em seu espírito, que não é uma alegria desta terra, não é uma alegria da carne, mas é uma alegria espiritual, por ver Deus usando aqueles homens que não eram cultos, que não eram doutores, que não eram inteligentíssimos segundo os homens, mas eram homens que entregaram as suas vidas ao Senhor. E o Senhor disse: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ocultou esse conhecimento, o Senhor ocultou essas coisas, essa graça aos sábios e inteligentes. Porque olha aqui para mim nesta noite, irmãos, quando o Senhor Jesus nasceu em Jerusalém, havia muitos rabinos, eram 70 homens responsáveis pelo ensinamento da religião mosaica de Israel, entre eles doutor Nicodemos, doutor Gamaliel e tantos outros homens. Eram homens cultos, havia sacerdote, havia escriba, havia doutor da lei, mas o Senhor revelou através dos anjos aos pastores que pastoreavam as ovelhas no campo, e logo depois revelou também aos reis que visitaram Jesus. E logo Jesus, quando foi chamar para fazer a missão, ele vai à beira-mar, Mateus capítulo 4, versículo 17, e ele prega para os pescadores dizendo: é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de almas. Aleluia. É verdade que os discípulos, eles nem crente era, nem seguidor de Jesus era, nem conhecia a graça, nem conhecia o evangelho, a pregação, mas ele já recebe a incumbência. Olha aqui para mim nesta noite, eu acredito muito, irmãos, que você já tem um plano de Deus na sua vida. Deus já tem um chamado quando você é chamado por Ele para servir a Ele. Os discípulos não sabiam nem o que era ganhar alma, não sabiam nem o que era isso, mas Jesus já chama com a missão: e eu farei de vós pescadores de almas, pescadores de homens. Hoje vocês pescam peixe, mas de hoje em diante vão pescar almas para povoar o céu e esvaziar o inferno. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós podemos ver que a alegria de fazer a obra de Deus, ela não pode sair do nosso coração. Os discípulos voltaram alegres, felizes, por estar sendo usado por Deus,
por estar fazendo a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus é o maior privilégio que podemos ter. Não há privilégio maior do que representar a agência do céu, do que representar o Senhor Jesus, o Salvador. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse: ide por todo mundo, pregai em todo mundo, para todas as nações. E o sertão está sendo alcançado pela igreja do sul, pela igreja do Rio, pela igreja do Rio Bonito. Aleluia, as nossas orações lá pela igreja do Rio Bonito, nós todos os dias oramos por esta igreja. Nós agora estamos com a campanha de 40 dias de oração lá, por esta igreja. Depois do Paraná, nós continuamos recebendo o apoio desta igreja. Agora lá em Eldorado dos Carajás, através do pastor Daniel, que chegou ali, carioca, passou 7 anos ali no Rio Grande do Norte fazendo missões. Ele trabalhando em 2 empregos, ele tirava tempo, pagava a escala e estava conosco fazendo missões, alfabetização, e o Senhor está ganhando alma através desse trabalho lá. E estando na Pintada, recebemos de novo a Kombi, Kombi abençoada, irmãos, aleluia. E quando chegou lá, o povo ficou olhando, porque lá nunca viram uma Kombi dessa, irmão, muito difícil, aleluia. E fizemos o trabalho, os pastores, pastor Marcelo Lessa, pastor Samuel Lessa, que foram me ajudar a varrer a rua, a carregar os bancos, a evangelizar durante a tarde e à noite o grande culto. E naquele culto, durante o culto, o açude, o reservatório seco da garrota morta, Deus deu ousadia aos pastores e disseram: vamos orar para chover, e Deus vai encher essa barragem, esse açude. E oraram ali, irmãos, e antes da meia-noite, Deus derramou uma grande chuva, oh glória! E daquele dia para frente, não parou de chover, e o açude sangrou, e está lá o açude cheio, para a glória de Deus. E quando iniciamos aquela construção, irmãos, após 5 meses que chegamos ali, a pandemia entrou, tudo parado, as empresas aqui em São Paulo, lá na região também. Eu recebi a visita do pastor Daniel, o presbítero Daniel, e eu disse: vamos olhar ali uma obra que está parada há 10 anos, uma comunidade grande, calçada, tem colégio, tem mercado, tem primeiro andar, tem tudo, mas não tem uma igreja, não tem aonde congregar o povo. A gente não temos aonde colocar as crianças, aonde fazer um trabalho de oração, um trabalho de doutrina, não temos. E chegamos no terreno, mato grande, o início da sapata do Baldame, e ele olhou, Deus encheu ele de fé, e liberou uma palavra do céu. Ele disse: vamos inaugurar mais uma igreja, vamos plantar mais uma igreja no sertão nordestino. E Deus ali me deu uma unção nova, irmãos, porque a gente já vinha de 7 construções anualmente. Ação, Góis, Barra de Santana, Paraná, o Monte Alegre, e Eldorado dos Carajás, Várzea Grande, e agora achei que ia descansar um pouco, meu pastor, mas Deus mandou um enviado dele ali. E ali, irmãos, ele disse: faça o orçamento do ferro. E a gente fez o orçamento do ferro, e ele abençoou, e daquele dia para frente, irmãos, Deus não deixou mais faltar material para aquela construção. E em 10 meses, nós estávamos inaugurando aquele templo, que passou 10 anos parado, por falta de recursos. Muitos empresários ali me procuraram
da cidade disse: pastor, o que está acontecendo lá? Eu disse: irmãos, nós não tínhamos dinheiro em caixa, pelo contrário, a gente tivemos que acertar R$ 400 que faltava, e eu também não tenho dinheiro. Tudo isso aqui é um milagre de Deus, Deus usando as mãos que se estende para fazer a sua obra, porque a obra de Deus é aqui, é ali e é além. A obra de Deus é universal, e Deus agora está usando a Igreja do Sul para nos abençoar no sertão nordestino. A situação lá, irmãos, é diferente da realidade daqui. As cidades lá são geralmente pequenas, de 4 mil, de 3 mil, de 5 mil habitantes, de 7 mil, e poucas cidades têm 60 mil habitantes. E a exemplo da cidade que nós estamos, não tem empresa, indústria, fábricas, não tem como gerar emprego. Os empregos lá é hospital, é prefeitura e aposentos, comerciantes. Então muitas casas de família lá, o senhor é aposentado, o dono da casa, e já mora um filho e um neto, dependendo daquele aposento. Então isso nos torna uma cidade difícil para fazer tudo. E se não for um milagre de Deus, para a gente construir, reformar, plantar uma igreja, não tem como nós no sertão realizar uma obra dessa. Mas o Senhor, que ama a obra dele, tem levantado pessoas que se sensibilizam para alcançar esta obra. E eu quero aqui pessoalmente agradecer de todo o meu coração, representando o sertão e os sertanejos, aqueles que já são crentes e os que estão sendo alcançados por esta igreja. Quero agradecer aos pastores presidentes, pastor Samuel Lessa e o pastor Marcelo Lessa. Minha gratidão à igreja do Rio Bonito, nossa gratidão por vocês estender as mãos e nos alcançar ali. A cidade que estamos é uma realidade diferente da Pintada, da Garrota Morta, e nós temos que se adaptar ao lugar onde estamos, e nós estamos nos adaptando, irmãos. Lá na Pintada nós entregamos a igreja com 82 irmãos servindo ao Senhor, 16 irmãos para ser batizado agora, e aonde estamos hoje tem 20 irmãos. Já fizemos o trabalho de visita, estamos trabalhando, e os recursos são diferentes, e nós estamos ali, irmãos. Eu preciso contar essa benção. Eu já vinha decidido com a minha esposa de vender o nosso carro, que nós assistenciamos a obra. O carro lá é uma ambulância, irmão, só não é viatura, mas é ambulância para levar para o hospital, para ir no banco, para resolver coisa, para ir buscar irmãos para a Santa Ceia, para ir deixar, para ir buscar criança e deixar. E eu já tinha combinado com a minha esposa da gente vender o carro, porque lá não temos condição de pagar o carro, e precisamos priorizar a obra de Deus, independente daquilo que está abaixo do reino de Deus. Mas no Rio, em São Paulo, irmãos, o pastor amigo das missões, ele disse: pastor, eu vou sustentar por 1 ano a parcela do carro, não venda não, a obra precisa. Assim como aquele samaritano precisou do jumento para colocar o caído e levar até a estalagem, nós também precisamos de alguma forma de um meio de transporte para facilitar e conduzir as almas que o Senhor dá para a gente cuidar. E eu estou voltando muito feliz, irmãos, muito feliz. Deus abençoou nós com roupa. Essa roupa aqui já é bênção do Rio, irmão, bênção de São Paulo, e nós vamos voltar contando bênção e contando vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Eu gostaria de pedir à igreja para ficar em pé, pastor, para a gente orar. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, porque você estendendo as mãos
para a obra do Senhor. O Senhor está estendendo as mãos para você, para sua casa, para sua família, enquanto você está ganhando alma no sertão, que é a parte menos alcançada pelo Evangelho. Como disse o nosso pastor, presidente Samuel Lessa, o sertão é nossa casa, o sertão é nossa pátria, o sertão é nosso celeiro, é nossa Jerusalém. Precisamos enviar missionários além fronteira, precisamos, mas não podemos deixar Jerusalém descoberto. E Jerusalém tem os confins de Jerusalém é o sertão nordestino, que agora está sendo alcançado. Eu vou orar por você, por sua casa, pela presidência da igreja, pela diretoria, pela secretaria de missão. Eu vou orar pelos parceiros da obra missionária. Nesse momento nós vamos orar, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento, ó Pai, nesta oração, primeiro a minha gratidão por estar aqui, que fui alcançado pela tua igreja aqui no Rio Bonito, porque se não fosse por ela eu não estaria aqui. E eu sou a prova que o sertão está sendo alcançado por esta igreja. E a minha gratidão em nome de todo o sertão nordestino, em nome, ó Pai querido, das vidas, das almas que estão sendo alcançadas no sertão, eu derramo sobre este altar a minha gratidão pelo que o Senhor está fazendo através da tua igreja aqui no Rio Bonito. Pai, eu te agradeço também pela vida de cada um nesta noite, pela presidência desta igreja, pastor Samuel Lessa, pastor Marcelo Lessa, toda a diretoria desta igreja, os pastores, as igrejas, os campos, e os campos que são alcançados além fronteira, e dentro da fronteira, e dentro do Brasil. Pai, eu te peço que o Senhor continue revestindo esta igreja com poder e autoridade, como o Senhor tem revestido, guardando, protegendo todos que faz a direção presidencial, ministerial desta igreja. Também eu oro por toda a igreja, Senhor, cada um dos irmãos, das irmãs, que o teu Espírito Santo, ó Pai, que conhece a necessidade e a oração e o pedido de cada um, que o Senhor possa, meu Deus, concretizar nesta noite e alcançar o desejo do seu coração e abençoar a sua casa, a sua família, alcançando aqueles que ainda não são crentes, para que possamos todos juntos termos os nossos nomes escrito no livro da vida. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.